Começa ruim. Sempre começa com essa cara. Angélica, minha bonita. Tava olhando aqui, eu falei, meu Deus, será que eu conheço? Aí eu olhei bem. Tudo bem, amore? Que saudades, minha aluna. Rosane Bianco. Antônio, gente boa. Nossa, gostei desse nome, gente. Que legal. Bem-vindo. Será que é meu aluno já ou é seguidor? Noemi Campanini. Angélica. Eu também, bonita. Você tá bem? Que legal. Tô esperando um pouquinho, tá, gente? Só pra ver se entra mais pessoas. Se não entrar, não tem problema, porque depois fica gravado. Boa noite, gente. Antônio, gente boa. Gostei desse nome, viu, gente? Tá trabalhando, Angélica, já na área? Oi, Isa. Tudo bem, amore? Que linda. Ai, ai, ai. Vou esperar só mais um pouquinho pra gente começar, tá? Tava ansiosa pra falar sobre esse tema, gente. Pois é. Eu não sei, sabe? Eu acho que daqui a pouco você tá na pedagogia, Isa. Meu Deus do céu. Silvinha, tudo bem? Bem-vinda, bonita. Eu não sei, tá, gente? Vocês vão entrando, depois o pessoal entra e assiste, né, a gravação. Mas é engraçado que eu já não sei quem é seguidor e quem já foi minha aluna na graduação, ou no pós, ou no curso. Então me falem aí, tá? Silvinha, eu não sei se já foi minha aluna ou se só tá lá seguindo no Instagram. Eu também acho, Isa, que você vai acabar indo pra pedagogia. Ai, que legal! Fico muito feliz, gente. Muito mesmo, que bom. E na verdade, eu faço as lives porque às vezes o pessoal nem consegue entrar no dia, mas depois fica, ou vai entrando algumas pessoas, né, durante a live, mas o que eu gosto muito é que fica gravado e que a gente tem conteúdo aí para o pessoal assistir mesmo, e conteúdo bem importante. Posso começar já, bonitos? Aninha! Tudo bem, amore? Eu espero mais um pouquinho, tá bom. Ana Paula, bonita. Sarinha entrou também. Sarinha, bem-vinda, bonita. Boa noite. As bonitas, né? Todo mundo já tá acostumando a chamar todo mundo de bonita. Amém! Ai, que legal! É legal porque fica gravado, né? E aí a gente consegue bastante coisa aqui. Meninas, então vamos começar? Ai, Projeto Curuquinha já tá no meu... Projeto Curuquinha entrou, que eu nunca lembro o nome dela. Gravei esse nome, ficou tão forte na minha cabeça que, olha... Tudo bem, amore? Não sei, era Laura? Ai, me lembra, porque são muitas alunas mesmo, na faculdade, aqui no curso. Comprou o curso? Ela tá, é Laura? Laura. Ai, bonita. Ó, logo a gente já vai fazer mentoria individual, hein? Já agendou, já. Ela já agendou?
Ai, que legal. Então tá bom. Então, ó, estamos com 9 pessoas, não tem problema, o pessoal vai entrando depois. É, mas eu lembrei, hein? Lembrei, Laura. Ó, já é um ganho, hein? Bonitas, então vamos começar, porque depois isso aqui vai ficar gravado e eu queria muito conversar, porque, assim, eu nunca achei que um carrossel, às vezes eu fico aqui super gravando conteúdo, eu gravo depois da faculdade. É, eu também tô, viu? Tô muito ansiosa pra gente começar a mentoria. Nossa, não vejo a hora. Amadas, eu realmente foi muito incrível, assim. Eu tenho alguns posts aqui que eu faço que chega a 32 mil visualizações, 40 mil, mas assim, eu sempre me dedico muito a fazer vídeo com conteúdo e eu gosto de fazer respondendo as dúvidas, né, de alunos. A Rê entrou também. Rê, tudo bem? E aí, gente, foi muito incrível, assim, que dessa vez, esse post, eu tava olhando agora à noite com meu esposo, assim, a gente atingiu 100 mil visualizações e foram mais de 3 mil curtidas e mais de 300 comentários. E assim, o que eu fiquei impressionada foi que quando eu postei isso, as pessoas realmente começaram a comentar lá, e não eram só posts, ai, concordo, não, né? Eram posts falando mesmo, e o quanto eu vi a angústia, assim, das professoras falando o quanto que tá desesperador, né? Angustiante ter crianças que chegam no primeiro ano sem as habilidades desenvolvidas. E não é um vídeo, Rê. O que eu tô falando foi um carrossel que eu postei. Se vocês entrarem, vocês vão ver. Esse carrossel, o tema era alguma coisa, o que que acontece, o que que tá faltando, o que que acontece na educação infantil, o que que tá faltando na educação infantil, que chega no primeiro ano o aluno faltando habilidades. Eu não lembro exatamente qual que é o tema, mas é um carrossel, tá até fixado lá no meu feed, depois vocês olham. E tem 100 mil visualizações e muitos comentários mesmo. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, não é uma angústia minha de professora da faculdade, assim, é uma angústia geral. É uma angústia das professoras. E é uma angústia das professoras da educação infantil também. Então, lógico que, assim, naquele meio eu tentei ler todos e tentei responder, não consegui dar conta de responder todos, né? Mas eu vi ali professoras da educação infantil que também trouxeram vários contextos, a sala de aula lotada, A Renata perguntou qual o vídeo. Eu falei. É um carrossel. É um carrossel, expliquei agora pra ela. Então, assim, o Blake entrou também, que legal. Então, assim, gente, eu fiquei muito impressionada de ver. E aí, você tava falando, né, as professoras de educação infantil dizendo: olha, a culpa não é das professoras da educação infantil. E na verdade, esse carrossel, qualquer outro vídeo que eu esteja colocando aqui, a culpa, eu não quero culpar ninguém. Quem sou eu, né? Nós não estamos para culpar ninguém. Mas a gente precisa discutir, porque tem alguma coisa que está errada nesse processo. Então, a ideia de fazer essa live e discutir aqui, e desse carrossel que super bombou aí, né, no meu perfil, é justamente para a gente discutir. Então, o tema é muito parecido, né, da live, porque era essa ideia do que faltou. Eu fiz uma colinha aqui, tá, gente, de alguns pontos para não esquecer de falar com vocês. Então, eu vou olhar às vezes pro lado. Mas o que faltou na educação infantil que recai nos ombros ali da professora do primeiro ano. A Maria entrou também, minha professora do Maranhão. Então, assim, não queria que a gente hoje culpasse ninguém. Não é culpa das professoras. É culpa do sistema? Pode ser, mas a gente precisa discutir qual é o nosso papel, porque eu sempre sou a pessoa defensora assim, ó, tá bom, o sistema tá caindo, o sistema tá com um monte de brecha, a própria legislação, tem um monte de coisa que a gente sabe que tá errado e que a gente não tem como dar conta, mas eu não posso cruzar os braços e fingir que não tá acontecendo, porque eu tenho uma criança ali. Eu até brinco: oi, Dudinho, tudo bem, amor? Tem muito a ver, Blake, com a rede de ensino, mas não dá. A gente precisa assumir também algumas responsabilidades. Então, assim, ó, tem um monte de problema? Tem, mas a gente também precisa olhar para as nossas práticas. E eu vou trazer para vocês aqui, que eu fui até lembrando, algumas coisas eu até já contei para minhas alunas, quem já foi minha aluna já ouviu algumas histórias, para a gente discutir, refletir, tá? Eu queria que fosse um diálogo construtivo mesmo, essa discussão.
Então, não é culpar a professora. Eu sei que existem professoras, gente, muitas professoras maravilhosas que fazem trabalho, até pelos comentários de quem tá ali fazendo, né, no perfil, eu sei que tem professoras maravilhosas na educação infantil que tá fazendo um trabalho incrível, incrível mesmo. Vieram textos, assim, no meu direct de professoras falando, não, mas eu trabalho eu faço isso, isso e isso. E eu falei, parabéns! A gente precisa de professora sim, só que vocês precisam falar sobre isso. Porque vocês estão fazendo, mas tem muita gente que não está fazendo. Mas por que não está fazendo? Não, por N questões, tá, gente? Que nem dá pra gente falar de tudo aqui. Questão de formação, de lacunas na própria formação, questão de sistema, contexto familiar, que a gente sabe que muitas famílias, não são todas, a gente não pode falar que são todas, mas a gente tem muitas famílias que simplesmente largam a criança ali e acha que a escola tem obrigação, mas ao mesmo tempo a escola está num papel meio assistencialista. Então a gente teve um momento da nossa história que a gente sabe disso, que a educação infantil era totalmente assistencialista, só pegava a criança ali para cuidar, né? Só para alimentar, para trocar fralda e para entregar cheirosinho pro pai, né? Só que a gente não tá já há muito tempo nesse contexto, a gente já tem um olhar diferente. E aí eu vou contar algumas coisas aqui para vocês, que é por isso que eu trouxe esse texto, que eu encontro, e as minhas alunas, tem algumas aqui que já fizeram pedagogia comigo, que elas sabem disso, elas vivenciam isso comigo na sala de aula. Porque eu sou professora orientadora de estágio. Então as minhas alunas, muitas, vão para a sala de aula e elas trazem um cenário, até para colocar lá no relatório, que são assustadores. E aí que eu vejo, assim, na educação infantil, que é 8 ou 80. Essa é a grande dor. Ou a professora, ela fica ali com a criança só brincando, leva a criança pro parque, e eu vou falar sobre o brincar, tá? Porque eu sou uma defensora do brincar. Então, assim, ó, só pra gente organizar a linha de raciocínio. Ou ela deixa a criança só brincando por brincando, e a fala dela demonstra que é um brincar por brincar, né? Ou ela é aquela professora que vai colocar a escola mesmo, tá? Não é só a professora. É a que vai colocar a criança horas e horas sentada numa carteira preenchendo a apostila. E é essa a grande dor. Porque quando eu falo sobre a educação infantil, tá faltando coisas ali, tá faltando habilidades que são a base para o primeiro ano, para alfabetização. Eu não tô dizendo que tem que alfabetizar na educação infantil. Mas a gente não pode esquecer que os nossos documentos eles estão trazendo isso. Que a educação infantil tem que dar conta das habilidades que são preditoras, que são base. E aí, a minha pergunta, assim, a minha discussão com as pros é exatamente essa. Será que nós estamos tendo clareza de quais são essas habilidades bonitas? Será que a gente... Porque a neurociência explica muita coisa pra gente. Eu mesmo, como professora, quando eu comecei a estudar, mesmo a aprofundar, eu fico olhando e falei, meu Deus, tem muita coisa que às vezes a gente já até faz, mas a gente não tem muita clareza do que é aquilo, sabe? Por que eu tô fazendo? E isso vai afetar o meu relatório, isso vai afetar o meu olhar para a criança. Então já tem muitas professoras assim que eu realmente vi que fazem trabalhos incríveis, que eu acompanho, mas tem muitas que às vezes faz e não sabe fundamentar aquilo e não entende o porquê faz, porque tá todo mundo fazendo. E fica nesse dilema. E aí às vezes a gente tem sim, ninguém tá falando isso aleatoriamente, a gente tem sim um buraco. A gente tem um buraco em todos os ciclos, a gente sabe disso, mas neste momento a gente está focando neste. Quais são as habilidades que estão faltando? E aí eu queria contar uma coisa para vocês, por exemplo, uma história que eu sempre lembro muito. Um dia uma aluna chegou para mim e falou assim, ela estava fazendo estágio, né? E aí ela trouxe lá, para quem entrou agora, não me conhece ainda direito, eu sou professora na graduação também, tá, meninas? Professoras estão entrando aqui, Célia, será que é Sica ou Cissa? A Edilane, bem-vindas, meninas. Denis também, Jaque, que entraram. Então, assim, ó, eu estava lá com as meninas, as minhas alunas, olhando todos os estágios, e aí lá na hora da menina preencher o relatório lá de estágio, ela chegou para mim e falou assim, eu não sei o que eu coloco aqui no relatório. E aí eu fiz assim, boa noite, Célia. Aí eu falei assim, mas por quê? Conversa com a veja que habilidade que ela estava trabalhando ali, qual o campo de experiência, deixa ela te dar um norte para você também olhar para isso, né? Porque a aluna tá lá aprendendo. E ela falou, eu perguntei para ela. E eu falei, qual é a atividade que ela estava fazendo ali? E aí ela virou para mim e falou assim, ela estava trabalhando, brincando, as crianças estavam brincando com bolinha de sabão. E aí eu olhei e falei, incrível! Quantas coisas a gente trabalha na bolinha de sabão?
E aí a minha aluna falou assim, eu fui perguntar pra Pro o que ela estava trabalhando, qual que era o objetivo, qual que era a intencionalidade de trabalhar com a criança a bolinha de sabão. E aí a professora virou pra ela e falou assim, eu tô brincando porque eu dou bolinha de sabão porque eles gostam. Meninas, o que vocês acham dessa resposta? Vocês acham que isso é uma coisa pra gente se preocupar? Tipo, eu estou dando porque as crianças gostam. E eu tô relatando uma aluna, um fato isolado, mas como esses eu tenho muitas. Por isso que eu trouxe esse post, porque eu falei, não é possível, tem alguma coisa. Ai, que legal, Edilane. Ótimo. Sem objetivo. Então, é isso que eu tô querendo discutir com vocês. Vocês percebem que não existe clareza sobre qual é a intencionalidade da professora? É isso, Blake, que a gente está discutindo aqui. E aí, quando eu falo de bolinha de sabão, por exemplo, eu tô trabalhando muito coordenação motora fina, né? Porque a criança tem que segurar o potinho, ela tem que mergulhar aquele aro ali dentro, ela tem que tirar o excesso do líquido, ela tem que soprar, ela faz força nos dedinhos, ela vai trabalhar controle de punho. Então, até o movimento de pinça mesmo, que a gente sabe que elas ficam tentando colocar ali dentro do potinho, apreensão correta. Então, assim, tem tantas coisas, e eu tô falando só de coordenação motora fina, que é uma habilidade preditora ali, que é base para alfabetização. Isso que vocês estão colocando aqui. Então, quando eu tô falando, eu não tô falando que a culpa não tô falando que a culpa é de ninguém, eu só tô dizendo que nós, professores, não podemos cruzar os braços frente a toda a realidade cruel que a gente enfrenta no sistema, que vocês trouxeram muito lá, todo mundo trouxe muito, mas, ao mesmo tempo que a gente não pode cruzar os braços, a gente precisa olhar e falar, então tá bom, o que eu tenho que pensar sobre isso? E nós, como professores, precisamos ter essa responsabilidade de entender o processo, de entender qual é a minha intencionalidade pedagógica, porque aí eu falo isso. Se é só brincar por brincar, não precisa do pedagogo, ela faz isso em casa. Ou se ela tá na escola só para brincar por brincar, a gente não tá fazendo uma educação de qualidade. A gente não tá desenvolvendo a criança integralmente. E quando eu olho lá, até trouxe alguns documentos aqui que eu separei, quando eu olho para a LDB, ela fala sobre isso. Ela não fala sobre as habilidades preditoras da LDB, mas ela fala que nós precisamos desenvolver integralmente as crianças. E quando eu falo do integral, é desenvolver a parte cognitiva, a parte motora e a parte afetivo-social. Então, bonitas, é sobre isso. E olha só, na bolinha de sabão, né, eu só quero voltar nela, porque eu falei várias coisas que a gente pode trabalhar aqui, que é o foco total na alfabetização. Então, a gente não tá falando de alfabetizar formalmente, vocês percebem? Porque muita gente também entrou ali, a maioria, meu Deus, tô desesperada, é isso mesmo, e tal. Até mães ali comentando naquele post que eu fiz. Mas muitas falam assim, não, eu discordo. Eu discordo. E aí eu queria saber por que discorda. Porque só colocar que discorda de qual sentido? Outras falaram, não, vocês estão erradas porque não é para alfabetizar na educação infantil. A criança tem o direito de brincar. Mas eu tô falando de brincar. Eu tô falando da gente, nós professores, desenvolver as habilidades que são base para alfabetização por meio do brincar. Porque é sobre isso. Isso assim faz sentido para vocês, profas? Eu sou muito, gente, eu sou muito defensora do brincar, muito. Eu vou falar daqui a pouquinho dele, mas assim, ó, é um brincar intencional. Eu até falo sempre assim para as alunas, a criança na educação infantil, ela só vai para brincar na escola. Essa é a função dela. Ela tá na primeira infância. O brincar é um direito da criança. E eu não posso infringir esse direito. Eu sou mãe e eu já passei por uma situação de que a professora queria, com meu filho com 4 anos de idade, tirar o parquinho das crianças, da turma dela, porque as crianças não estavam se comportando. Com 4 anos de idade. E eu fui a mãe que na reunião falei assim, não, você não vai tirar o parque do meu filho. Porque esse é um direito dele. Se a gente tá levando... E aí, eu olhava para aquela sala de aula super tradicional engessada, a mobília eram aquelas carteirinhas que eles sentam juntos, que ela pode fazer os agrupamentos, porque a gente sabe da importância do agrupamento, deles conversarem, deles interagirem, porque se a gente olhar para a BNCC, o eixo estruturante da educação infantil é o brincar, as brincadeiras e a interação. E aí a gente tira o parque da criança,
não tem intencionalidade pedagógica nas atividades, separa as crianças e coloca as carteiras enfileiradas, que era para fazer agrupamento, e as carteiras estavam todas enfileiradas, cada criança olhando a nuca do outro, quer dizer, eu não trabalho nem o brincar, nem a interação, não tem intencionalidade pedagógica, mas eu tô sentada com a criança preenchendo a apostila, porque eu tenho que entregar para a família que comprou o material. E a gente fica tratando a educação como clientelismo, e isso deveria ser crime. Olha, nossa, hoje eu tô brava. Exatamente isso, Célia. Então é sobre isso que a gente está discutindo. A criança só brinca e eu vou ser muito defensora disso. Mas nós, professores, não podemos brincar em serviço, né? Nós temos que ter uma intencionalidade pedagógica. Aí eu vou contar uma outra história que aconteceu também. Eu fui para uma escolinha porque eu faço assessoria pedagógica nas escolas, né? E aí eu assisto a aula da professora e depois alinho com a coordenadora, né? Com a coordenação, o que a gente precisa ajustar em termos de formação do professor. Porque nós, professores, somos eternos aprendizes, né? A gente tem que estar em formação constante porque as coisas vão se atualizando. Eu fui assistir essa aula e eu vou contar, eu conto essa história muito lá no curso, né? Eu falo muito disso para as meninas, elas vão lembrar. A professora levou as crianças, a aula era Animais no Jardim, eu sempre falo que eu não sei quais eram as habilidades da BNCC que estavam previstas ali, mas elas tinham que assistir, elas tinham que ir para o jardim e conhecer os elementos do jardim. E a Pro levou, né? E você olha assim, eu falei, ai, que delícia, né? Já tirou as crianças da sala de aula, as crianças tiraram os sapatinhos, foram lá, pisaram na grama. E aí as crianças começaram a explorar todo o espaço que tinha ali. E aí, criança, gente, pequenininha, acho que tinham 3 ou 4 aninhos. Então ela fazia assim, ela falou assim, ó, vocês vão pegar as coisas que vocês encontrarem no jardim e vão colocar nessa cestinha. E aí a criança foi lá, então pegava uma folhinha, ela, isso, vai lá e coloca a folhinha no cesto. Aí depois, olha, a criança apontava o passarinho, ela, olha o passarinho. Aí acharam uma fruta lá caída, aí ela falou, olha lá, a criança trouxe pra ela assim, olha lá, quem lembra dessa fruta? E aí lembrou lá, não lembro o que era, se era carambola, o que era. Lembra que a gente fez suco a semana passada? Aí as crianças lembram, tal. Aí uma criança viu uma formiga. Aí falou, olha, formiga! Quando falou formiga, parece que um ET caiu na terra, né? Todas as crianças saíram correndo e foram lá olhar a formiga. Meu Deus, é formiga! Aquela coisa de criança, né? Que é lindo de ver. E aí eles ficaram um tempo ali naquele... Ai, a Gia entrou, Serlina, Tânia, Vaninha, tudo bem, amores? Então, assim, quando ficaram ali, delicioso aquele dia ali, aquela manhã no jardim, só colhendo coisas, e ela fazia esses comentários assim, olha o passarinho, a borboleta, a formiga, todo mundo foi lá ver a formiga, a folhinha, põe a folhinha no cesto, põe a fruta no cesto, tal. Então fizeram isso. E voltaram para a sala de aula, ela levou o cesto, aí ela pegou aquela folha A3 que a gente usa com crianças, e aí ela pegou lá os lápis de cor e falou assim, hoje o dia tava ensolarado, então a gente vai fazer o que a gente observou no papel, né, na folha A3. E aí ela começou a registrar, as crianças começaram a registrar. Aí a professora ia lá e colocava a cola na folhinha, as crianças colavam o matinho lá, o galinho, a folha, tudo que eles tinham pego de objetos, e as crianças desenhavam à sua maneira o que elas tinham visto no jardim. Pega uma folha para mim que eu quero fazer o desenho das crianças para vocês verem como que foi esse cenário. Tem aí um? Pode? Só um pedacinho de folha, que eu não pensei em falar sobre isso, mas pensei agora. Eu queria falar. E aí, então, assim, ó, vou fazer mais ou menos um desenho aqui, tá, gente? Que eu, como professora de arte, sou uma ótima alfabetizadora. A folha era basicamente assim, ó. Tinha aqui era assim uma folha A3 e tinha uma grama aqui embaixo, tá? Era só isso aqui. Então as crianças tinham que desenhar o que elas observavam, e aí crianças de 3 e 4 anos, eles faziam isso daqui, ó. Vou fazer aqui o sol. Tá? Mais ou menos. A árvore. E aí ela vinha lá e fazia, sei lá, colava a folhinha, né? Colava a folhinha, a professora colocava a cola e a criança colocava a colinha aqui. E aí foi isso, a professora terminou, ela pegou todas as folhinhas, aí vem o carimbo, solzinho sorrindo,
Tô fazendo aqui, ó. E aí um lindo. Não sei se dá pra vocês lerem aqui, que ficou meio... Passei o dedo em cima. E aí aqui, ó. Isso, aí o Blake já falou, garatujas. Aí eu quero que vocês olhem pra mim, observem... Ah, e deixa eu contar uma coisa que aconteceu. Na hora que eles voltaram do jardim, caiu uma folhinha seca do cesto, caiu algumas folhinhas ali no chão e o menino pisou em cima. Aí fez aquela sujeira na sala, né? Ai, nossa, sujou, tal, pegou a folha. Então pega a folhinha e joga no lixo. Profas que estão aqui, o que vocês acharam dessa aula? Porque, ó, vamos lembrar. Na hora que ela saiu da sala de aula, eu falei, legal, né? Não é uma professora que fica só na sala de aula, ela preparou uma aula que vai sair da sala de aula, vai lá, as crianças vão mexer no jardim, vão conversar sobre isso e tal, vão voltar para a sala de aula. Fez todo o processo e finalizou a aula na atividade, que carimbou lá, tá tudo lindinho. Vai entregar para a família isso aqui, porque a gente acumula as atividades para entregar mesmo na reunião. O que vocês acharam dessa atividade, dessa aula? Sem medo, tá, de falar de julgamento, gente. Não é essa a intenção. É falar e alinhar. Só discutir criticamente, coletivamente aqui. O que vocês acharam dessa aula? Pobre de conteúdo? Que mais? Péssima? Mas por que vocês acharam? O que vocês acham que faltou? Sem planejamento, sem intencionalidade? Tá bom. Ela deveria ter aproveitado a textura das folhas. Lindo, sem direcionamento didático. Achei interessante o fato dela deixar que as crianças explorassem o ambiente. Também gosto disso. Faltou o objetivo, isso. É um direito, isso, explorar, exatamente, é um dos 6 direitos, inclusive, né? Vocês, olhando para tudo isso, vocês percebem que falta uma intencionalidade. Só que eu só quero que vocês pensem, tá? Nem precisa escrever aqui. Como a gente faria diferente essa aula? Como seria isso? Deveria ter um fundamento, mas qual? E quando eu tô fazendo isso, não é pra dizer, gente, a gente não sabe. Não é isso. É porque realmente existe essa falha. Eu sou da graduação, gente, mas eu tô dizendo que realmente existem estudos que comprovam isso. Existe uma falha ali na nossa formação conceitual. Existe uma falha da relação teoria e prática, porque a gente tem muita teoria, mas fica distinto da prática. E quando a gente tá na prática, muitas professoras falam isso, o que é falado lá na faculdade não tem nada a ver com a prática. E isso é mentira. Tudo, mesmo que você tenha uma prática super engessada, essa prática está embasada numa teoria. Então, assim, o que falta é a gente conseguir fazer a relação daquilo que a gente trabalha na sala de aula com aquilo que a gente vai viver na prática. Exatamente, Laura, ela poderia ter aproveitado para milhões de propostas pedagógicas. Mas quando a gente olha para isso, eu sempre digo, eu não sabia quais eram as habilidades que estavam sendo trabalhadas. E olhar para a habilidade é muito importante. Foi o tempo que a gente planejava nossas aulas no conteúdo. Hoje a gente olha para qual habilidade que a gente precisa desenvolver. O conteúdo a gente pode usar qualquer um para desenvolver aquela habilidade. Mas naquele momento, eu sempre falo isso para meus alunos, quanta coisa ela podia ter feito ali, mas quanta coisa reflexiva. Ela podia ter trabalhado, ela podia inclusive ter lido um livro sobre o jardim. Eu já teria separado um livro paradidático com uma história bem bacana para sentar no jardim e comentar e ler para os meus alunos e a partir do livro explorar o ambiente. Porque se eu faço isso, eu já consigo trazer compreensão, vocabulário, coisas que elas não pensariam, talvez nem eu pensaria, porque a gente sabe, mas a gente na hora não pensa, né? Eu já me prepararia para essa aula. Não é o fato só de levar para o jardim e deixar a criança explorar. É isso que eu falo sobre intencionalidade. Eu preciso planejar aquela aula. Então eu precisaria pelo menos me organizar para saber quais perguntas que eu vou fazer. Porque se não tem perguntas assertivas, não é o que você tá vendo aqui, isso é óbvio. Se não tem perguntas assertivas, a gente não tira a criança da zona de conforto, aquela do passivo, de só receber a informação. A gente não faz a criança pensar e refletir sobre. E se a gente não faz, a gente não tá cumprindo aquilo que a gente tá dizendo que a gente entrega. Porque nós falamos em todas as propostas
pedagógicas, a propósito, o PPP da escola, Projeto Político Pedagógico, todos têm essa frase, que a nossa missão é formar cidadãos críticos e reflexivos. Isso começa lá na educação infantil. Mas se eu não faço perguntas importantes que façam mirem o pensamento da criança, o cérebro, direcione o cérebro da criança para aquilo, para ela refletir sobre, eu não estou desenvolvendo essa criticidade. E se eu não desenvolvo criticidade, eu não estou desenvolvendo argumentação, não estou desenvolvendo oralidade, não estou desenvolvendo compreensão, não estou desenvolvendo vocabulário. Tudo isso aqui que eu estou falando agora, gente, são habilidades preditoras da alfabetização, são a base. Então, eu posso dizer que a educação infantil não vai alfabetizar as crianças? Ou isso é muito ingênuo? A gente não vai alfabetizar formalmente. Teve alguém que colocou assim lá no meu post, tiraram 1 ano da educação infantil e a criança agora entra com 6 anos. Isso não deveria ter acontecido. Sabe por que isso aconteceu? Porque a neurociência apareceu e ela disse que a criança é capaz de amadurecer todas as suas dimensões cognitiva, afetiva, social e motora. Ela terá isso amadurecido aos 6 anos de idade. E aí, aos 6 anos, ela estará preparada. A neurociência diz isso. Ela estará preparada para entrar na alfabetização formal. E a grande preocupação é, se a gente não tem clareza de tudo isso, a gente está preparando essa criança, a gente está amadurecendo? Essa é a grande lacuna. As crianças estão chegando lá no início do ano sem tudo isso que a gente está discutindo aqui. E às vezes as professoras, muitas têm muita clareza disso, tá? Até nos posts eu vi muita clareza sobre isso. Até a discussão que elas trouxeram sobre consciência fonológica, sobre essa compreensão, tudo isso que a gente tá falando. Mas muitas elas estão fazendo um esforço. E fica pesado para a professora, fica frustrante. Principalmente porque ela tem um monte de outros contextos, familiar, muita criança, inclusão na sala, e ainda ela não tem clareza do processo. E aí ela fica patinando sozinha e ela se frustra. E eu fico assim, olhando para tudo isso e falo assim, eu acho que essa é uma missão que muitas pessoas têm. Eu vejo isso como missão. Abrir os olhos e dizer, esse caminho pode ser mais leve, porque você pode entender o que a neurociência fala, como ela explica que o cérebro funciona, e aí você consegue adaptar melhor suas atividades. É isso, Célia, é exatamente isso. Muitos alunos que apresentam falhas por falta de base na alfabetização, e isso vai virando uma bola de neve, porque a professora não consegue fazer as coisas dentro do prazo. E se a gente olhar para a psicologia, existem marcos do desenvolvimento ali. Não dá pra gente ficar passando dizendo, a criança cada uma tem seu tempo. Verdade, um tempo próximo, mas tem um limite, né? Então isso tudo precisa ser visto. Exatamente, Célia, a gente não tem olhar para isso, né? Só que eu fico pensando assim, por que a gente não tem olhar para isso? Porque muitas pessoas têm me dito isso, assim, mas os documentos dizem que não é para alfabetizar. O currículo, eu também ouvi isso, assim, o currículo da cidade aqui no estado de São Paulo, porque eu sei que tem gente aqui, tem gente de outros estados, mas o currículo do estado de São Paulo, que é uma referência, eu ouvi falar isso. Ele fala pra gente não alfabetizar. Então, o que é pra gente fazer? A gente fica perdido. É verdade. O currículo do estado de São Paulo, o currículo da cidade, ele fala para não alfabetizar formalmente, mas ele fala sobre as habilidades preditoras. Então, quando falam, ele fala que não é, eu tô vendo que não existe clareza do que é para ser feito. E talvez vocês já estejam fazendo muitas coisas, mas vocês não estão conseguindo, vocês, né, gente, tô generalizando aqui, não consiga relacionar com o que realmente tem que ser feito. Isso que a gente tá discutindo tá fazendo sentido, assim? Enquanto isso eu vou... não é, Blake, mas assim, eu acho que tem muita coisa ali positiva e que agrega pra gente, só que a gente tá tendo um olhar errado, às vezes, pra algumas coisas, principalmente nesse sentido. É verdade que o currículo é falho, que o sistema é falho, eu concordo, gente, não vou discordar, eu sou professora como vocês, mas a gente tem muita coisa ali que tá certa e que a gente tem entendimento errado. Eu já ouvi gente falando assim, que bom, agora a Política Nacional de Alfabetização, ela vai falar da instrução fônica e da consciência fonológica. Eu já ouvi muitos professores, não foi um, dizendo, que bom, agora a gente vai voltar pro bababibabu, que é isso que alfabetiza. E eu fiquei chocada, porque eu sou uma professora que alfabetizo. Em menos de 6 meses, eu falo sobre isso o tempo inteiro no meu Instagram. Eu tenho alunas que têm muitos resultados porque entenderam o processo e que aplicam, e que fazem, que sabem o que é instrução fônica, o que é construtivismo, o que é consciência fonológica, como que o cérebro da criança aprende, como que eu acompanho tudo isso
E se ela aprende, o processo fica muito mais leve. Não é fácil, porque nunca é. Ser professor não é fácil. Mas fica muito mais leve porque ela entende tudo isso. E aí é isso que a gente está discutindo aqui, tá? A gente precisa entender que a gente vai brincar muito, tem que ser um processo lúdico. O brincar, como eu disse, é um direito da criança, tá instituído na lei, tá na ECA, tá na Declaração de Direitos Humanos, tá lá na LDB, tá na BNCC como eixo estruturante, interações e brincadeiras. Todos os documentos vão falar, e eu não posso tirar isso da criança, mas o que a gente está discutindo aqui não é isso. Não é alfabetizar formalmente e não é brincar por brincar. E a gente precisa encontrar exatamente o meio termo disso. Quais são as habilidades? E aí, quando eu falo do método PSA, que eu falo exatamente disso, assim, ó, quando que a criança começa a formar o cérebro leitor? Na gestação, entre a 24ª e a 28ª semana da gestação, a mãe já começa a formar o cérebro leitor. Porque ele já começa a formar a parte auditiva dela e a alfabetização começa nessa escuta. E aí entender o que acontece na educação infantil, o que eu tenho que trabalhar, que aí são as habilidades preditoras, eu até anotei aqui algumas para falar com vocês, isso é fundamental. E não é só para as professoras da educação infantil, é também para as professoras de primeiro ano. Porque, vejam, a professora de primeiro ano, quando ela entende tudo isso, ela consegue ter um plano de ação logo no início do ano para ver o que está faltando ali. E ela tem um plano de ação bem assertivo, bem mais assertivo, e ela consegue acelerar o processo. Então, ela não fica patinando ao longo do tempo. Então, entender isso é muito importante. Entende, meninas? Muito, Célia, muita interpretação, com certeza. E isso tem a ver com tudo isso que a gente está trabalhando, né? Porque é o letramento que começa lá na educação infantil. Então, o seu trabalho... E aí, vejam, a gente tem isso, né? Oralidade, escuta, fala, né? Falei oralidade. Se a gente olha para tudo isso, se a gente desenvolve tudo isso, a gente já está dando base para quando essa criança estiver lá. É muito mais fácil. Quando a criança escuta bem, ela consegue discriminar os sons, ela vai conseguir associar melhor o fonema com o grafema, né? A letra com o som lá na frente na alfabetização. Se ela tem melhor compreensão, se ela tem um bom vocabulário, ela vai conseguir focar mais no que tem que focar lá na alfabetização, ao invés de ficar tentando adivinhar o que é aquilo. Então, a compreensão, a argumentação, a oralidade, a criticidade, tudo isso aqui, ó. E aí a gente tem um campo de experiência chamado fala, escuta, pensamento e imaginação, que a gente vai trabalhar muito isso. Muito mesmo, muita história, muita leitura, muito reconto. Lá tem um monte de habilidade falando nomeie os objetos, olhe para isso. E aí prestem atenção, assim, quando a gente olha para a base nacional, ela não fala como que a gente tem que trabalhar. Porque ela não quer engessar, ela quer que nós, professores, tenhamos autonomia. Ela fala onde a gente tem que chegar, qual é a habilidade que a gente tem que desenvolver. Muita gente não olha para essa habilidade, nem estuda isso. Só vai seguindo o que está lá na apostila. Olha, hoje eu vou dar isso. Hoje eu vou trabalhar. Porque quando a gente olha essa do jardim, será que a professora tinha clareza do qual era a habilidade que tinha que ser desenvolvida? Porque, gente, uma criança de 4 anos nunca viu uma formiga? Nunca viu uma folha? Nunca viu um passarinho? Então, quando eu contei isso para vocês, eu quero que vocês pensem assim, ó. Tem um autor que ele vai falar assim... que, agora me fugiu o nome do autor, gente, tô com ele no ponto da língua e não lembro, mas daqui a pouquinho eu vou lembrar, eu falo. Mas esse autor fala que a inteligência é uma mudança de comportamento, inteligência é mudança de comportamento resultante da experiência. Então, a gente tem, ela colocou, essa professora que eu contei pra vocês, ela colocou de fato as crianças numa situação de experimentar e de explorar o jardim. Mas ela não fez a criança refletir. E aí não houve neuroplasticidade, não houve uma nova informação para a criança. Porque se ela já conhece folha, se ela já conhece passarinho, se ela já conhece formiga, qual foi a nova aprendizado? Só explorar? Aí você fala, mas ela explorou a textura. Explorou? Ela discutiu isso? Ela trouxe isso no questionamento? Por isso que eu falo, ela tinha que ter se preparado para essa aula. Porque eu vejo 1 milhão de possibilidades num jardim. Eu podia ter trabalhado proporção, vocês sabem que isso tem lá na BNCC, é uma habilidade. Proporção, classificação, então tamanho das flores, folhas, podia organizar do menor para o maior.
né? Poderia organizar por cor, poderia discutir a cor. Por que a folha que tá lá na árvore tá bem verdinha? Eu sempre falo isso, a Vânia tá aqui, ela foi do meu curso. Por que e eu já falei, acho que esse exemplo, né, Vânia? Não lembro. Mas por que a folha que tá na árvore tá bem verdinha e a que tá no chão tá marrom? Por que aquela criança que ela brigou porque a folhinha caiu no chão e esfarelou quando o menino pisou, era o momento dela falar, por que aconteceu isso? Por que essa folhinha esfarelou, gente? Vamos pegar a folha bem verdinha e esfregar aqui na parede, no chão, no papel, onde ela quiser. Por que sai esse caldinho de dentro da folha? Esse verdinho, esse líquidozinho. Não precisa falar de fotossíntese. Não, ela vai ver isso lá na frente. Mas se ela teve essa base aqui, até para ela aprender o que é fotossíntese, vai fazer mais sentido. Então ela precisava ter explorado isso. Isso é explorar. Isso, se preparar, fazer as perguntas certas para a criança refletir sobre aquilo. Então, olha, essa daqui sai essa aguinha porque ali tem vida. Porque aí conta como que a árvore se alimenta. O que tem aqui embaixo? Ela tá voando, essa árvore? Não, ela tá com as raízes aqui dentro. Ela se alimenta aqui. O que será que tem lá? Vamos cavar. Às vezes acha minhoca. Porque o cocô da minhoca é importante, que é o humus para as plantas. E pode falar o que tem ali, né? Então, assim, cadê tudo isso? Falar do tronco da árvore, que um é maior, mais grosso, outro é mais fino. Por quê? Da copa da árvore. Podia aproveitar o sol e falar, olha, nesse momento o sol tá aqui, a sombra tá aqui. Ou a sombra tá aqui. Por quê? Falar do sol, da posição do sol. Vamos voltar no parque meio-dia para ver onde que a sombra tá? Tá no mesmo lugar? Não tá. Por quê? Olha quanta coisa incrível que daria para ser discutida ali. Mas não, ela só se limitou a levar a criança, e aí é isso que eu falo. Fica desconecta essa prática, sabe? Ela levou as crianças, só pegou as coisas, só olhou o que eles já conheciam, não exploraram nada, não exploraram textura, voltou para a sala de aula. Sentou, ela colocava cola na folha, gente. Eu já participei de aula que tinha 7 crianças, uma professora, e aí as escolas particulares, né? Uma professora e uma assistente. Meu Deus, e aí a assistente fazia tudo, a professora fazia tudo. O que as crianças fazem? Vocês sabem que isso existe, eu não tô falando coisa que não existe. E aí a professora coloca cola, a criança não tem autonomia pra nada. Ai, mas se ela apertar, ela vai apertar demais. Bem-vindo, é isso. Ela precisa fazer muita repetição das coisas, ela precisa desenvolver essa coordenação. Quando ela aperta a cola e sai um monte, é porque ela ainda não tem a pressão correta. Eu preciso dar liberdade para essa criança fazer. Só que não é também só trabalhar a parte motora, porque a parte motora, autonomia motora, amarrar o cadarço, fechar a mala, pegar não sei o que, a pinça, né? Tudo isso é motora, mas eu também tenho que dar autonomia intelectual. E a autonomia intelectual está na reflexão, na quantidade de vezes que eu pergunto para o meu aluno, que eu faço ele refletir sobre coisas assertivas. E entender o que é assertivo é isso, é essa a intencionalidade. Eu faço ele pensar sobre coisas que ele realmente vai aprender. Não é só... Porque a mãe podia levar para o jardim e falar sobre... Fazer exatamente essa aula. Eu brinco com as minhas alunas que... Eu falo assim para elas... Meninas, quando vocês prepararem a aula de vocês, pensem... A mãe daria essa aula? Então minha aula tá ruim. Eu preciso melhorar. Eu preciso me planejar, pensar nos... Porque aí, bonitas... É isso que muda a sala de aula. Não tô dizendo que vai ser 1000 maravilhas. Às vezes uma criança, ela tem inclusão, desorganiza, acabou com essa aula. Muda a aula. Repete essa aula outro dia, porque você se preparou para ela. E tem que ser flexível esse currículo. Mas presta atenção, vocês vão ter liberdade de fazer isso, vocês vão ter autonomia, vocês vão pensar sobre tudo isso. Porque quando vocês fazem uma aula dessa, que você trouxe uma leitura, que você engajou as crianças, que você trouxe novas palavras, que você discutiu, que eles pegaram as folhinhas e rabiscaram ali, riscaram. É tanta novidade que a criança, ela vai se focar naquilo. Agora, quando ela só vê o que ela já está acostumada a ver, volta para a sala e faz sempre aquelas mesmas coisas de desenhar e de pintar. E aí a gente fala que isso aqui tá lindo para uma criança de 4 anos, que não tá fazendo nem garatuja fechadinha, a gente tá nem olhando pro... E é isso que eu falo sobre o desenho. O desenho é uma expressão artística e tem que ser sensível, tem que ter sensibilidade. Só que quando eu olho para isso daqui, gente, uma criança de 4 anos não pode estar fazendo isso. Ela já tem que estar num outro momento. E a gente tem as fases. Inclusive no método, método PSA, eu trago exatamente isso. Quais são as fases? Como que a gente analisa as fases? E não é que eu vou fazer, vocês vão fazer bolinha. Mas eu preciso falar sobre isso. Como que eu... Por exemplo... tô de ponta cabeça, né? Que aqui era minha grama. Mas teve criança que fez isso aqui, ó. Que começou o desenho assim. Ela falou, não é assim, tá de ponta cabeça. E virou. Ela virou a folha. E por que tá de ponta cabeça? Ó, aqui era a árvore. Não precisa desenhar a árvore perfeita, mas
ela poderia pelo menos falar assim, prestem atenção. Se ela tivesse discutido isso lá na aula, ela ia falar, presta atenção, a árvore pode ficar flutuando? A gente não viu que a árvore está enterrada ali, as raízes no chão, lembra? Então, pode, porque aí você já vai dando linha de base, vai fazendo a criança refletir sobre isso, você vai estruturando o pensar sobre, porque nessa fase a criança já tem que estar entrando pelo menos na linha de base ali, né? Então, já pelo menos tem que estar com a garatudinha já fechadinha ali, ó. Mas é que ela tá no rabisco ainda. E eu vi muitos desses aqui. E a professora vai lá e coloca linda. E a mãe olha aquilo que não teve reflexão, que os desenhos estão todos aleatórios, não foi pensado. Aí, vai desenhar o cachorro. A criança faz um rabisco assim, mas é o sol. O sol era isso aqui. Mas, vem cá, crianças. O sol é eu posso fazer assim? Ou é uma bolinha? Tem criança que não vai saber fazer a bolinha, mas ela vai pensar sobre isso. E a hora que ela tiver maturidade motora, que ela tiver desenvolvido, que ela tiver controle do punho, que ela tiver pressão mais forte, quando ela conseguir fazer isso, ela já vai associar. Mas se ninguém direcionou sobre isso, vai ficar nisso aqui. E aí a mãe olha na reunião de pais, ai, que lindo, meu filho, olha que legal nessa escola. Trabalharam, colaram gravetos, exploraram a natureza. E aí eu fico olhando e pensando, o que foi explorado aí, gente? Eu tô sendo muito crítica, falem pra mim. Depois eu vi que a Vânia falou do solo, do tempo, da temperatura. Eu tô sendo muito crítica ou vocês concordam? Podem falar, tá bom? E aí, voltando aqui, eu vou voltando, mas aí eu recupero, se vocês colocarem, não tem problema. Eu anotei aqui, habilidades preditoras da alfabetização, que a gente tem que ter um olhar muito para isso, né? Que são conceitos neurocientíficos, então, que a gente tá com base na neurociência, que, como eu sempre digo, é uma área da medicina que não é da pedagogia. É uma área da medicina que alimenta a nossa área. A gente olha assim, a neurociência vai dizer, o cérebro da criança funciona assim. Sério? Então, eu vou fazer essa atividade com intenção, com intencionalidade, para que a criança desenvolva integralmente, corretamente, né? Não só fazer por fazer, ou brincar por brincar, como a gente estava discutindo lá. Então, consciência fonológica. Isso, gente, tá na Política Nacional de Alfabetização. Se a gente olhar lá para a BNCC, tem muitas coisas que vão trabalhar a consciência fonológica. Então, noção de frases, de rimas, de aliteração, consciência silábica. E a gente vai trabalhar tudo isso nas brincadeiras. 4 e 5 anos a gente começa a trabalhar consciência fonológica. E é no brincar. Com parlendas, com cantigas, com trava-língua. A gente vai trabalhar discriminação auditiva bem antes, lá quando eles são bem pequenininhos, maternal já começa a trabalhar a discriminação auditiva, quando você trabalha o sonzinho, né, do livro, que você aperta lá e tem um som. Mas isso tem que acontecer. Nos joguinhos que você trabalha o som diferente, pareando figuras, falando do som, contrastando, para ele percebendo, por exemplo, o P, né, P e B. O P e o B são diferentes os sons. Então você vai colocar lá, sei lá, pato, bato, né, para ele perceber, vai contrasta na imagem, na brincadeira, faz joguinhos ali, que tem uma infinidade de coisas que dá pra gente trabalhar aqui, e é consciência fonológica. Você já começa... Gente, quando a gente trabalha consciência fonológica com 4 e 5 anos, as crianças já chegam no mínimo silábico com valor no primeiro ano. Se eu tenho criança chegando pré-silábica, é porque não foi trabalhado nada na educação infantil. E eu nem tô falando de letras, só tô falando de som. Vocês entendem isso? Olha que triste. Isso, Célia, exatamente. Aí a criança começa a ser diagnosticada com dislexia, com distrofia, com tudo isso, viu, gente? Com muitas coisas. É muito triste. O que foi? Aquele nome que você queria lembrar não era Piaget? Não era o Piaget, era o Gardner, que fala sobre as múltiplas inteligências. Ele fala sobre a inteligência, né, que eu tava contando pra vocês. Então... É muito triste tudo isso. Aí muitas crianças vão ser diagnosticadas com várias coisas. E outras, viu, Célia e pessoal que tá aqui, às vezes outras crianças que têm dislexia, mas, por exemplo, quando a criança não identifica rima, ela já tem um forte indício de ser disléxica, que ela não consegue associar. Lógico que a gente tem que olhar para uma série de coisas, mas esse é um dos indicadores. E às vezes ela tem e a professora não consegue identificar, porque dislexia se confunde muito com o processo de alfabetização inicial, que a criança faz muita troca, omissão, né? Então, olha quanta coisa importante que a gente está dizendo aqui.
E que tá tudo bem a gente não conhecer, mas não tá tudo bem a gente falar que ficar sempre culpando o sistema, e não que ele não tenha culpa, porque a gente sabe das brechas, dos contextos, de tudo isso, mas não dá pra ficar só olhando pra isso, gente. Eu sou muito inconformada, tá? Então assim, eu sempre trabalhei em escola pública, fui professora por 10 anos ali na rede pública, não tinha recurso, passava pelas mesmas necessidades que todo mundo que trabalha numa escola pública tem. Hoje eu faço assessoria nas escolas particulares e vejo muitos cenários que muita gente falando, ai, mas porque não tem isso, porque não tem isso. Mas assim, ó, não tem, tá bom, mas e o que você pode fazer para ser melhor? Porque eu brinco que quando um médico erra, ele mata um. E quando um professor erra, ele mata 30 de uma vez. Então, o que a gente pode fazer? Ai, mas eu não posso dar conta do mundo. É verdade, a gente não pode, mas o que a gente pode fazer para salvar? Porque são crianças que são vítimas de tudo isso. Eles não têm culpa. Ai, mas a família não tá nem aí. É verdade, mas eu tenho uma responsabilidade social. Qual é? E aí olhar para isso, ter clareza disso e buscar essa informação é muito importante, gente. Mas não é só importante por causa da criança, é para você. Porque para vocês vai ficar mais leve, sabe? Quando eu aprendi, e aí eu não consigo parar de estudar, né? Esses dias eu falei pro meu marido, esses dias não, foi hoje, eu falei, olha isso, eu tava preparando a aula para vocês, eu falei, gente, eu preciso fazer uma pós em neurociência, eu quero fazer o meu doutorado agora em neurociência, porque eu amo isso. Depois que eu descobri, ficou tão mais fácil entender tudo. Então eu queria levar isso para vocês, né? Para vocês sentirem tudo isso, né? E tento. Lógico que eu tento, não à toa, desenvolvi um método inteiro, criei material, justamente porque eu fico encantada e muita gente fica também, né? Bom, consciência fonológica, falei discriminação auditiva, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Percepção visual, então, antes de ler a criança precisa diferenciar a forma, perceber detalhes ali, né? Identificar símbolo, porque se ela não tiver essa habilidade, ela vai confundir letras lá na frente, né? Ela vai inverter posição, ela vai pular linha, enfim, vai ter muita dificuldade de manter ali a organização no caderno. Então, tudo isso que a gente está trabalhando ali na educação infantil já faz parte dessa organização futura ali no primeiro aninho. E aí, sem falar de coordenação motora fina, do vocabulário, da compreensão. Então, vejam que quando a gente olha para todos esses campos de experiência, escuta, fala, pensamento, imaginação, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, não foram pensados à toa, não foram organizados à toa. Ela não está falando de alfabetização formal, ela está falando dessas habilidades, que são todas base. Só que é isso. Ah, mas eu já faço isso. Você tem clareza? Se tem, excelente, profa, multiplica isso, fala sobre isso. Porque não é todo mundo que tem. E eu tô falando isso com propriedade porque eu acompanho professoras em todos os níveis, tá? Acompanho muito mesmo. E o que é muito triste é que depois a gente olha para os relatórios de desenvolvimento das crianças. E aí o que eu tenho visto nos relatórios de desenvolvimento é um relatório que vai falar muito mais das questões atitudinais. Então, a criança não se comporta, a criança não para sentada na carteira. Com 4 anos ela não vai parar sentada, ainda mais a de hoje, né? Então, ou é um relatório que só fala dessas questões atitudinais, que tem que ser ditas, tá? Não é que não tem, mas e a conceitual e a procedimental? E o que você colocou lá no seu plano de ensino? Então, por exemplo, desenvolver a criança integralmente é falar da dimensão cognitiva. Você está falando dessa dimensão cognitiva? Porque na dimensão cognitiva tem linguagem, foco, raciocínio, memória, inteligência, foco, concentração, atenção, linguagem, raciocínio lógico. Não sei se eu já falei, se eu estou repetindo algumas. Quando a gente faz um relatório de desenvolvimento, ele é um bom relatório se ele abrange essas etapas. Se eu não fiz uma aula que eu fiz a criança refletir, trabalhar tudo isso que a gente está falando, eu não trabalhei linguagem, aí eu não consigo falar se a criança se desenvolveu ou não. Aí fica aquele relatório genérico. Entendem o que a gente está falando aqui? Então, e aí a parte procedimental, que é a prática, que é o fazer. Se eu não explorei, se eu estou colocando o pingo de cola para a criança não apertar muito forte e não cair muita cola no papel, eu não trabalhei coordenação motora fina. Faz sentido isso? Se eu não trabalhei, como que eu posso falar se a criança desenvolveu? Eu nem falo, só mais. E tem uns relatórios que já estão prontos. Que a educação infantil tem bastante isso, né? Tá lá dividido nas habilidades e a professora só coloca X e fala em desenvolvimento. E fica isso. Aí a mãe olha, ela nem sabe o que é aquilo. A mãe não sabe, ela nem tem obrigação de saber, ela não é professora, ela não estudou.
Então, até isso, gente, a gente tem que pensar assim, ó, a reunião de pais é um momento de falar sobre essas metodologias. É como quando a gente vai no médico, sabe? Lá no médico, a gente entra, ele vai falar, ó, você tem isso, então aqui tá a sua receita, seus exames estão dizendo isso, então aqui tá a sua receita, você vai tomar esse remedinho tantas vezes ao dia, por tantos dias, né, de tantas em tantas horas. Ele te explica tudo aquilo. Por quê? Porque você não tem obrigação de saber, se você não é médica. A mãe não tem. A mãe às vezes quer ajudar, mas ela não sabe. Às vezes ela vai fazer coisas que ela aprendeu lá atrás, no passado, que não servem mais, só vai atrapalhar o processo. Então a reunião de pais serve exatamente pra gente falar da nossa metodologia, falar de tudo isso, qual é a fase de desenvolvimento que essa criança está, como que ela chegou, até para valorizar o seu trabalho. Porque você é a professora. E você, tá cheio de mãe da Gogo e pai da Gogo, eu falo, né? Que não é da área, mas eles leem alguma coisa e falam, deveria ser feito assim. Mas você tem que ter segurança, mas para você ter essa segurança, tem que ter clareza de todo esse processo. Faz sentido, gente? Ai, meu Deus, estamos chegando ao fim já dessa live. Então, ficou claro quando eu coloco nesse post que eu não sou defensora de alfabetizar a criança formalmente na educação infantil. Fique muito registrado isso aqui, vai ficar gravado. Eu não sou defensora de não brincar, muito pelo contrário. Brincar é tudo na educação infantil, mas é muito mais do que isso. Ser professora... E aí, assim, mas tá falando só da professora de educação infantil, então entenderam que não é culpa de vocês? Só é culpa quando a gente não tem clareza de tudo isso, porque a gente não consegue trabalhar e fazer a forma do jeito certo. A gente não consegue explorar o aprendizado da criança. Às vezes fala assim, não, mas eu já faço tudo isso. Eu trabalho com rima, eu trabalho com parlenda, eu levo minhas crianças... Essa professora estava fazendo muita coisa. A coordenadora falou, ela é uma professora maravilhosa. Tinha tudo para ser essa aula maravilhosa. Tô nem falando da professora porque eu não conheço ela no dia a dia. E eu nem estou num papel de julgamento de ninguém. Mas daquela aula que a coordenadora falou, vai ser maravilhosa. Não foi, gente, maravilhosa. Só porque ela levou lá fora e explorou o jardim, não teve nada que me fez eu ver assim, nossa, isso a criança aprendeu. A criança refletiu. A criança teve um momento realmente de aprendizagem de alguma área. Não vi, e depois eu vi um papel totalmente engessado. O foco dela, pra mim ali, era finalizar isso aqui, ó. Terminar esse desenho e entregar pro pai no dia da reunião. E aí não dá, porque aí nós estamos sendo executores. A gente não quer um ensino tradicional porque a gente sabe que não serve mais, mas a gente está perpetuando isso, entende? E é sobre isso que eu gosto de discutir e gosto de trazer para nós, professores, independente do contexto que muitas vezes é horrível, pesado, difícil e árduo. Independente disso tudo, qual é a nossa missão? Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso papel? Olha para você, bonitas, olhem para suas práticas. Eu sempre fui uma professora inconformada que me falavam as coisas assim, não, faz isso porque tá lá. Todo mundo faz, a vida toda. E eu ia atrás, se eu não via coerência naquilo, eu ia atrás da lei, da legislação, da literatura, o que falava. E eu queria fazer o que fazia sentido para mim, porque eu não gosto de ser engessada. Eu não gosto de executar coisas se não fazem sentido pra mim. Porque isso não condiz com aquilo que eu acredito. Se eu quero formar uma pessoa crítica, reflexiva e autônoma, isso tem que começar por mim. Senão eu não consigo formar o outro dessa forma. E essa é a maior missão da educação, formar pessoas conscientes e autônomas, não é? Essa, inclusive, autonomia é uma das 10 competências gerais da BNCC. Certo? Uau! Essa aula eu gostei muito de fazer com vocês, bonitas. Eu sei que esse tema rende demais, né? Tem muita coisa aqui pra gente aprofundar. E eu vou programar uma aula gratuita lá no YouTube, como eu já fiz uma bem legal mesmo, pra gente falar dessas habilidades preditoras aí que são construídas ali desde a primeira infância. Vou falar uma coisa que eu falo muito ali no curso, que é sobre como o cérebro leitor, ele aprende, né? Ele começa a se formar. E vou falar bastante de intencionalidade também. Então, assim, ó, já vou deixar aqui para vocês, quem quiser depois participar desta aula que eu estou dizendo, lá na bio tem um link para vocês clicarem e entrarem no grupo ali de WhatsApp. Não é um grupo de WhatsApp, não, é uma comunidade. E aí vocês entram, porque é lá que eu falo, porque a aula não é aqui no Instagram, tá? Eu sempre faço essa aula no YouTube. E aí vocês conseguem acessar essa aula e assistir lá no YouTube comigo, tá? Então é só clicar no link da bio e acessar essa aula. E é isso, amores. Gostaram? Obrigada, Vânia. Que bom. Aula maravilhosa. Que bom.
Obrigada, gente. Obrigada pelos coraçõezinhos aí que estão subindo. Obrigada mesmo. E é isso, amores. Vamos deixar aqui essa aula gravada. Esperamos que chegue para muita gente. Multipliquem. Pode compartilhar aí que ajuda a chegar em outros professores para a gente pensar e refletir bastante sobre tudo isso. Um beijo para você. Ai, que legal. Laura, logo nos vemos, hein, bonita? Para o nosso diagnóstico inicial. Nos vemos em breve, então. Um beijo para vocês, bom descanso. Quem entrou agora, assiste essa live, porque foi muito legal mesmo. E a gente se vê numa próxima quinta-feira, que é o dia que eu consigo estar aqui com vocês. Beijo, gente, fiquem com Deus. Bom fim de quinta-feira aí para vocês. É, né, Rê? Assiste, Dani. Eu vi que você entrou aqui, que já é seguidora e que eu já tô aqui, né, conversando. Assiste mesmo, que você vai gostar bastante. Fiquem bem, gente. Beijão. Até a próxima.